Fala pessoal, aqui é o professor Lucas de Carvalho e neste vídeo eu vou responder de duas formas diferentes esta questão de probabilidade, típica de concursos e vestibulares. Vou resolver ela de forma bem detalhada, então fica comigo até o final para não errar mais exercícios de probabilidade desse tipo. Eu vou deixar na descrição do vídeo nossa playlist de questões de concurso. Depois que terminar o vídeo, vão lá conferir. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso ajuda muito. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: os índios são treinados para construir, conviver, caçar e, sobretudo, proteger sua tribo. Os dois melhores guerreiros de determinada tribo acertam uma em cada 4 flechas lançadas no alvo. Se os dois atirarem suas flechas ao mesmo tempo, a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez é de... E aqui estão as alternativas com as probabilidades. Então vamos interpretar essa questão, né? Eu vou chamar um guerreiro de G1 e vou chamar um outro guerreiro de G2. Tudo bem? Eu vou montar uma tabelazinha aqui com essas informações. Vou chamar aqui de A probabilidade de acerto e de E a probabilidade de erro. Certo? Então, ele diz o seguinte, né, que os dois guerreiros, o guerreiro 1 e o guerreiro 2, o G1 e o G2, ele tem as probabilidades de acertar de uma em cada 4 tentativas. Então, a probabilidade é 1 sobre 4, 1 sobre 4, de acerto. Se a probabilidade de acerto é 1 sobre 4, qual é a probabilidade dele errar? É o complemento para chegar em 1. Então, quem é? É 3 sobre 4. E 3 sobre 4. Então, mais uma vez, né? Se o guerreiro 1 ele tem a probabilidade de acerto de 1 em cada 4 tentativas, 1 sobre 4, então a probabilidade dele errar é 3 sobre 4. Como o guerreiro, o G2, ele tem a mesma probabilidade de acerto que o G1, fica a mesma coisa. Aí o que acontece? Nessa parte final aqui, ele diz o seguinte, né? Se os dois atirarem suas flechas ao mesmo tempo, a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez é de. Então, quer dizer o seguinte, que a gente vai ter que separar em casos para resolver essa questão, dessa primeira forma que eu estou fazendo, que é o seguinte: um pode acertar e o outro errar, e também pode acontecer de os dois acertarem. Esse pelo menos está dizendo justamente isso. Então, vamos separar em casos aqui. Ó. Vou chamar de primeiro caso o seguinte, o G1 ele acerta, esse G1 ele acerta e o G2 ele erra. O segundo caso que pode também acontecer é o que? O G1, o guerreiro 1 ele erra e o guerreiro 2 ele acerta. E a gente tem mais um caso, que é o terceiro caso, que é o que? O guerreiro 1 ele acerta e o guerreiro 2, ele também o que? Ele também acerta. Eu vou só revisar um pouquinho aqui do seguinte, né? Que quando a gente está trabalhando com probabilidade e combinação, né? Esse I, quando a gente fala do I, a gente sempre associa a multiplicação. A multiplicar. E quando a gente fala ou, a gente sempre associa a soma. Tudo bem? Então, ó, a gente tem aqui ó, o guerreiro 1 acertar e o guerreiro 2 errar. Então, a gente vai ter o quê? Uma multiplicação. Quando a gente usa o I, você sempre tem que pensar que é o quê? Duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Certo? Eu quero que isso aconteça e isso aconteça ao mesmo tempo. E quando eu tenho o ou? Então, a gente tem aqui o primeiro caso, isso acontece, ou a gente tem um segundo caso, ou acontece o terceiro caso. Não dá para confundir e colocar o I aqui, por quê? Porque se eu dissesse o primeiro caso e o segundo caso, ou seja, eles teriam que acontecer ao mesmo tempo, mas isso não pode, isso é impossível. Por quê? Porque no caso 1 ele diz que o guerreiro 1 acerta, e no caso 2 ele diz que o guerreiro 1 ele erra. Não tem como o guerreiro 1 acertar e errar. Ele tem que, ou ele acerta, ou ele erra. Por isso, ou. Tudo bem? E agora a gente calcula as probabilidades caso a caso.
Então, a gente tem o seguinte, pode acontecer o primeiro caso, que é o seguinte, a probabilidade dele acertar, do G1 acertar, 1 sobre 4. E o G2 errar, 3 sobre 4. Ou aqui, a probabilidade do G1 errar, que é 3 sobre 4, e a probabilidade do G2 acertar, 1 sobre 4. Ou a probabilidade do G1 acertar, 1 sobre 4, e a probabilidade do G2 acertar, que é 1 sobre 4. E agora a gente faz essas contas, né? Quando a gente faz essas contas, a gente tem o seguinte. Vou fazer esse primeiro caso aqui. A gente multiplica numerador com numerador e multiplica denominador com denominador, que dá 3 sobre 16 mais 3 sobre 16 mais 1 sobre 16. Como os denominadores têm tudo o mesmo número, que no caso é o 16, né? A gente conserva o 16 no denominador e soma os numeradores. Então, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, feito dessa forma, chegamos que a probabilidade de acertar pelo menos uma vez é 7 sobre 16. Alternativa D. Bem, pessoal, vamos ver uma segunda forma como a gente poderia pensar nesse problema. A questão é o seguinte, eu tenho dois índios que atiram flechas, vão atirar as flechas, e eu só tenho algumas possibilidades. Quais são as possibilidades? Os dois acertam, os dois erram, ou um acerta e outro erra. Então, não tem outra possibilidade. Então, se eu coloco aqui, ó, a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez, mais a probabilidade dos dois errarem, eu estou somando as duas, todos os casos possíveis. Então, a soma disso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 1. Tem que ser 100%. Por quê? Porque aqui está todos os casos possíveis. Tudo bem? Então, eu vou chamar a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez, que é o que a gente quer, eu vou chamar isso aqui de x. Tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de x. E aqui tem probabilidade dos dois errarem. Eu vou chamar isso daqui de y. E eu montei o quê? Eu montei uma equação. Então, o que acontece? Eu quero encontrar quem é x. Então, eu tenho x é igual a 1. O y está desse lado, passa para o outro lado. Menos y. Então, para eu encontrar quem é o valor de x, que é isso daqui, a probabilidade que a gente está procurando, eu tenho que fazer 1 menos a probabilidade do y, que é a probabilidade dos dois errarem. Tudo bem? Então, quem é a probabilidade dos dois errarem? A probabilidade do G1 errar é 3 sobre 4. E a probabilidade do G2 errar é 3 sobre 4. Então, fica vezes 3 sobre 4. E agora eu faço a conta. Então, fica 1 menos 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, fica 1 menos 9 sobre 16, que fica 7 sobre 16. Essa é uma outra forma da gente pensar em resolver problemas de probabilidade e também de combinação. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer e cada dia produziremos vídeos com maior qualidade. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço a todos.